E aí, tudo beleza, pessoa? Então, estamos aqui novamente para mais uma videoaula, tratando sobre propriedades da matéria, continuação da nossa aula passada. E os materiais eles são divididos em suas propriedades através das propriedades gerais e propriedades específicas. Tá? Propriedades gerais, como o próprio nome está dizendo, elas são gerais a todos os materiais, como, por exemplo, massa, extensão, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade, descontinuidade. Então, por exemplo, a massa, se nós tivermos uma massa de 63,5 kg aqui na Terra, essa mesma massa ela vai ser igual, vai ter essa mesma massa na Lua, ela vai ter essa mesma massa em Marte, ok? Então, nós também temos as propriedades específicas, tá? Que se dividem em físicas, químicas, funcionais e organolépticas. As organolépticas são aquelas que a gente observa através dos nossos sentidos, como a visão, o tato, o olfato, né, o sabor. As funcionais são aquelas como ácidos, bases, sal e óxido, são propriedades de funções, né? Propriedades químicas são a oxirredução, a combustão, a fermentação. E as propriedades físicas são densidade, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição. Então, são propriedades específicas de materiais. Então, por exemplo, se a gente quiser definir, por exemplo, um material, né? Uma boa definição desse material seria, por exemplo, um ponto de ebulição. Porque cada material tem seu ponto de ebulição específico. Então, tratando sobre ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? A temperatura na qual o sólido ele passa a ser líquido. Tá? Então, ela é fixa para a substância pura. Um exemplo é a água, tá pura, né? O ponto de fusão dela é 0 graus Celsius se estivermos ao nível do mar, tá? E a 1 atmosfera. Tá? Então, o ponto de fusão é um bom ponto, por exemplo, para a gente definir um material. Por exemplo, digamos que alguém dê 2 frascos para vocês. Ponham assim 2 frascos na frente de vocês com 2 materiais líquidos, na qual vocês não podem cheirar, né? E esses 2 materiais, esses 2 líquidos, eles têm a mesma transparência. Os dois são iguais, mas um é álcool e o outro é água. Então, dizem para vocês que um é álcool e outro é água. Como é que vocês fazem, por exemplo, para definir qual deles é o álcool e qual deles é a água? Um bom método seria através do ponto de fusão. Por exemplo, o álcool, ele ferve, ele começa o processo de ebulição dele a 78 graus Celsius. A água, o ponto de ebulição, como todos vocês sabem, é 100 graus Celsius. Então, seria só colocar eles em ebulição a, digamos, uns 80 graus Celsius, que chegando no 78, o álcool começaria a se vaporizar, entendeu? E aí o que ficaria daqui de um tempo? Secaria, onde estava o material, o material álcool, e a água permaneceria lá. Então vocês saberiam que o que evaporou dali, ou se vaporizou, seria o álcool, e o outro seria a água. Então seria um bom método de definir, por exemplo, uma substância. Tá? Ponto de ebulição, então, é a temperatura na qual o líquido passa a ser gasoso. Tá? E ele é fixa para a substância pura. E como é que eu posso utilizar isso para definir o estado físico? Fase de agregação de uma determinada substância. Então, vou criar uma linha, e ali eu tenho, por exemplo, eu defino um ponto onde é o ponto de fusão e um ponto onde é o ponto de ebulição. Então, tudo que é o ponto de fusão, tudo que está à esquerda é sólido, tá? Ele está abaixo do meu ponto de fusão. Tudo que está acima do meu ponto de fusão e abaixo do meu ponto de ebulição, a substância está no estado líquido. E tudo que está acima do meu ponto de ebulição está no estado gasoso. Ok? Até entendido? Então, para exemplificar melhor, através desse gráfico, então nós temos ali embaixo à esquerda gelo, né?
O ponto de fusão é 0 graus Celsius, a temperatura de fusão do gelo. Então, naquele espaço ali, da primeira seta, embaixo, nesse trecho, a gente só tem gelo ali, no estado sólido. E aí a temperatura começa a subir. Então, quando a temperatura começa a subir, né, e chega no 0 grau, no 0 grau a gente tem gelo mais água. Tá? E tem um trecho ali, que é o trecho horizontal, que é o trecho de fusão. Então, coexistem gelo e água, tá, em temperatura constante a 0 graus Celsius. Depois começa um outro processo, né, através do fim da fusão, que é um processo da água, né, onde a água está no formato líquido, tá, e a temperatura está subindo. Vai chegar um ponto, que é o ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius, que aí sim a água vai começar a se transformar em vapor, onde inicia a ebulição a 100 graus Celsius, lá na linha horizontal, né, na setinha, a gente tem água e vapor. Então, nesse trecho de ebulição aí, né, coexistem o que? Água e vapor em temperatura constante. E a partir daí, sim, né, quando chegamos ao fim da ebulição, a água que tem é só vapor de água. Né? Nesse trecho só existe água nessa condição. Tá? Até aqui entendido, né? É um gráfico simples. Vamos para um exercício. Então, foi dado a seguinte questão. As fases de agregação para substâncias a seguir, quando expostas a temperatura de 30 graus Celsius, são respectivamente. Então, a gente tem o mercúrio, a gente tem a amônia, a gente tem o benzeno e a gente tem o naftaleno. E quer saber, né, as fases, se estão no estado sólido, líquido, gasoso. Muito simples, tá, de resolver isso aí. Então, a gente tem que a temperatura é 30 graus Celsius, ok? Ponto de fusão, como a gente tinha visto, né? Abaixo está sólido, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição a gente tem a substância no estado líquido, e acima a gente tem do ponto de ebulição a gente tem a substância no estado gasoso. Então foi dado mercúrio, amônio, benzeno e naftaleno, com os pontos deles, de fusão e de ebulição. Ok? Ponto de fusão à esquerda e ponto de ebulição da direita. Então, por exemplo, o mercúrio. Ok? O mercúrio, a gente tem a temperatura dele a 30 graus Celsius lá. O que está pedindo exercício é 30 graus Celsius. Então, 30 graus Celsius no mercúrio, né, ele está acima de menos 8,87 e ele está abaixo de 356, porque ele é 30. Né? Então, o mercúrio nessas condições, né, de temperatura 30 graus Celsius, ele é líquido. Ok? Entendido? Vamos para o próximo, amônio. A temperatura de 30 graus Celsius. A essa temperatura está acima de 7,7 graus Celsius, né? E está ainda acima de menos 3,4 graus Celsius. Então, ele está no formato gasoso. Ok? Vamos agora para o benzeno. 30 graus está acima de 5,5, está abaixo de 80,1. Então, os 30 graus Celsius está aí no meio. Então, essa substância está no formato líquido. Tá? Depois nós temos o naftaleno. Os 30 graus Celsius ele está abaixo de 80 graus Celsius. Assim como está abaixo de 217 graus Celsius. Então, essa substância está onde? Está ali à esquerda. Essa substância está no formato sólido. Então, a resposta do exercício é letra C. Líquida, gasosa, líquida e sólido. Ok? Barbadinha, né? Então, agora vamos tratar da densidade. Tá? Que é também uma propriedade específica da matéria. Então, o que é a densidade? Ela mostra a relação que eu tenho entre a massa e o volume de uma amostra. Tá? Então, matematicamente, a massa de uma substância em gramas, o volume dessas substâncias é em centímetros cúbicos ou ml, e a densidade é em gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml.
ok? Então, a densidade é o quociente, né, da massa sobre o volume. Tá? Então, é a divisão, né? Divisão da massa pelo volume. Matematicamente, então, nós temos que a densidade, quanto maior é a densidade, menor é o volume. Tá? Porque são grandezas inversamente proporcionais. E a densidade e a massa são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior a densidade, maior o volume. Um exemplo disso. Se a gente pegar 20 kg de isopor, né, 20 kg de isopor é uma grande quantidade de isopor. Né? É um volume bem grande. Se a gente pegar 20 kg de chumbo, é uma quantidade pequena de chumbo. Né? Então, o isopor, né, como é uma grande quantidade, né, de massa, então quanto maior a massa, ok? Menor o volume. Mas, quer dizer, a densidade do isopor é mais alta porque a massa dele é muito maior. Tá? E chumbo, por exemplo. O chumbo ele ocupa um volume pequeno. Então, e ele possui uma maior densidade. Tá? Então, quanto maior a densidade, menor o volume. Ok? Então, conclusões. Por exemplo, se eu tenho um material mais denso, ele afunda mais. Tá? Então, se a gente pegar 20 quilos de chumbo e botar numa piscina, né, e largar, ele vai direto. Se a gente colocar, por exemplo, o mesmo bloco de 20 quilos de isopor na piscina, ele vai flutuar. E menos denso, ele flutua. Tá? E assim são os materiais. Então, aí representado na direita. Então, a gente tem 3 fases aí. Né? Então, as 3 fases na parte de baixo, a gente pode ver que o que se depositou na parte de baixo é mais denso. E o que está na parte de cima é menos denso. E o que está no meio é um intermediário entre um e outro. Né? Um outro meio de exemplificar bem isso aí para vocês, eu fiz aqui, ó, um tubo de ensaio. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Você pode ver, na parte de cima eu tenho água. Tá? Desculpe, na parte de baixo eu tenho água. Tá? Essa água está dessa cor porque eu colori ela para conseguir definir melhor, porque estava quase igual à parte de cima. E a parte de cima é óleo. Tá? Se vocês puderem ver bem no fundo aqui, tá? Tem um parafuso. Certo? Então são 3 exemplos de densidade. A densidade do óleo é muito... a densidade do parafuso é maior, por isso que ele está embaixo. Né? E a densidade do óleo é muito menor que a densidade da água, por isso que o óleo está na parte de cima. Ok? Então, aqui nós temos 3 fases. Ó. Então, era isso a aula de hoje. Né? Próxima aula a gente continua. Então, até lá. Obrigado por vocês estarem aqui. Abração!